Oi pessoal, olha, a gente aqui de novo e hoje nós vamos falar de primer, de oligonucleotídeo iniciador. Algumas condições importantes que vocês devem prestar atenção na hora do primer. E eu vou mostrar alguns sites que a gente vai utilizar bastante na hora de analisar primers, ver se o primer está funcionando, se não está funcionando. Será que eu devo acreditar num primer de literatura? Poxa, achei um primer lá de um pesquisador famoso. Eu vou usar, vai funcionar. Será que é bem assim? Então a gente vai ver que não é bem assim. Então o oligonucleotídeo iniciador. Vamos retomar a nossa questão. Oligonucleotídeo iniciador, primers. Vamos lá novamente. Numa reação em cadeia da polimerase, a PCR, até mudei aqui, não está apagando, vou apagar tudo. Então, numa reação em cadeia da polimerase, a PCR, após a desnaturação a 94 graus Celsius, a gente viu que o primer se liga. Então o primer é o reagente fundamental que vai determinar o tamanho e a especificidade da minha molécula. Um primer, um oligonucleotídeo, ele iniciador, ele tem de 18 em média, de 18, vamos escrever aqui que fica mais sensível, de 18 a 25 em média. Pode ter primer maior, pode ter primer menor, mas o primer menor ele vai ter menos especificidade, e um primer maior, o risco dele ter alguns problemas, que a gente vai falar daqui a pouco, vai ser maior também. E o que determina o primer, uma reação de PCR, é o primer. E a reação de PCR, como a gente viu, ela é uma reação que depende de uma série de atores ali naquela novela que a gente sempre fala. A DNA polimerase é importante, a temperatura é importante, a concentração de íons magnésio, ela também é importante. Então, quando a gente falou para vocês que a PCR era uma reação que de 3 temperaturas, a PCR convencional é exatamente isso. A temperatura de 94, a temperatura, por exemplo, de 55 e a temperatura de 72, que é a temperatura ótima, cada ciclo. Então o termociclador fica fazendo isso. Tchum, opa, tchum, 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 e assim por diante. Cada ciclo, 30, 40 ciclos. Bem, cada ciclo desse, nessa parte aqui, é a parte de anexação dos primers. Então, é onde o primer vai anexar especificamente, pelas ligações de hidrogênio, ao seu alvo. Bem, se eu quero uma reação específica, só que eu quero uma reação sensível também. Do ponto de vista analítico, a sensibilidade analítica é a capacidade de detectar a menor quantidade possível de um determinado alvo. E a PCR, normalmente uma PCR convencional, a gente detecta facilmente 100 cópias dentro do tubo. E depois a gente vai falar de PCR em tempo real, que pode chegar a detectar uma única cópia do alvo. Não dá para detectar menos que uma cópia, né? Porque se não tem cópia fica devendo, não tem como. Mas ele consegue detectar até uma cópia, sensibilidade analítica absurda. Uma das técnicas com maior sensibilidade analítica que a gente conhece.
Então, se o DNA estiver ali naquele tubo, se o analito estiver ali naquele 20 microlitros, ele vai amplificar e a gente vai conseguir detectar isso. Então, o PCR, e o que determina essa sensibilidade é justamente a padronização. A padronização e a padronização da temperatura, de anexação desses primers. Por quê? E também a especificidade. Porque se eu abaixar muito a temperatura, se eu colocar essa temperatura, por exemplo, a 50 graus, pode ser que esse primer anexe em outro local. Porque o que eu preciso? Vamos lembrar, o que eu preciso é de um OH livre aqui para a minha polimerase continuar. A partir do momento, então será que eu preciso das 20 bases? Não, se o meu primer estiver assim, ó, com 5 bases formando no meu OH livre, na minha terminação 3, e dando essa condição aqui, a polimerase vai continuar. Então eu tenho que fazer de tudo para isso não acontecer. Porque se acontecer, ela não vai ser mais específica. Que imagine, a gente está trabalhando, amplificando um alvo para aquilo que eu trabalho. Eu preciso detectar o vírus da anemia infecciosa equina no soro de um cavalo. Então, vai ter todo o DNA do cavalo, todos os ácidos nucleicos do cavalo vão estar lá. Então, eu não posso detectar o ácido nucleico do cavalo, eu tenho que detectar o ácido nucleico do meu vírus. Então, eu quero que as 20 bases se anelem, porque se só 3 se anelarem e começar a polimerização, isso vai me dar um resultado falso positivo, ou vai me acabar com a reação. Então, a reação em cadeia da polimerase, ela tem dois fatores que são fundamentais, que determinam a astringência da reação. A astringência da reação. O que é a astringência da reação? Primeiro, é a temperatura de anexação do primer. Como eu disse, quanto mais baixa a temperatura, menos energia eu vou dar, e aí me favorece uma condição desse primer se anexar em qualquer lugar do DNA que está ali. Imagine uma sopa que eu extraí DNA de fezes. Imagina a concentração, a variabilidade de DNA que tem ali. E eu, por exemplo, estou querendo detectar apenas o vírus, o norovírus, por exemplo, que é um agente de diarreia em humanos. Então, eu preciso que seja específico, que eu detecte apenas o vírus. Então, para isso, eu tenho que trabalhar com uma condição onde eu vou usar a temperatura ótima de anexação desse primer, porque se eu botar mais baixo, ele pode anexar em qualquer outro lugar. E se eu colocar mais alto? Se eu colocar mais alto, eu posso dar tanta energia ali que as ligações de hidrogênio não vão ser formadas. E, consequentemente, o primer não vai se anexar. Se o primer não anexar, não vai ter a terminação OH livre no carbono 3 para a polimerase continuar. Então, não vai funcionar a minha PCR. Então, a temperatura é fundamental. E o outro fator é o magnésio. Quanto mais magnésio, eu aumento a processividade da minha polimerase. Então, qualquer encostadinha que um primer der ali, ela já começa, vamos falar dessa forma. Então, pode ser que uma relação boa de uma ótima PCR, eu quero só amplificar aquilo que eu quero, eu não quero amplificar outra coisa, eu quero detectar o vírus da anemia infecciosa equina, eu não quero amplificar o genoma do cavalo, porque o cavalo, eu sei que ele é cavalo, eu não preciso falar que ele é cavalo, mas eu preciso determinar se aquele cavalo tem o vírus ali presente no soro dele, ou pelo menos integrado também no cromossomo dele. Então eu preciso disso. E aí é que vem a astringência da reação.
Eu gosto de fazer um esquema que eu aprendi, não é de minha autoria, eu só dei uma modificada. Eu assisti uma palestra do Jaime, crédito a ele. Todo mundo da área de biologia molecular conhece o Jaime, que já trabalhou em várias empresas. Ele, junto com o Miles, ele já começou a vender reagentes de biologia molecular. Então, ele me falou, como é que eu determino essa astringência da reação? Como é que eu determino essa astringência? Eu determino essa astringência, é como se eu fosse para uma praia e quisesse ver golfinho. Quando eu faço uma PCR comum, eu quero apenas ver um produto. E o tamanho desse produto, se eu colocar um ladder aqui, uma escadinha, com um marcador de tamanho, por exemplo, esse daqui é o de 200. E o meu produto coincide ali, então o meu produto é de 200 pares de bases. Isso significa que o meu DNA, o meu prime da terminação 5, até o outro prime da terminação 5, essa região a ser amplificada tem 200 pares de bases. Então é isso que determina. Quando eu amplifico, eu quero ver só isso aqui. Eu não quero ver outra banda, que a gente chama de banda espúria, banda inespecífica, banda que apareceram ali, por exemplo, outros locais aqui. Eu quero só essa daqui. Então, essa astringência da reação, ela é determinada por temperatura e magnésio. Quanto mais magnésio, maior a processividade, eu posso aumentar o erro. Quanto menos magnésio, eu deixo ela mais específica, mas se eu pôr muito pouco magnésio, a processividade vai ser lenta, eu não vou ter sucesso. Então, é um balanço entre magnésio e temperatura ótimo. Então, eu fui para a praia, eu quero ver golfinhos. Então, está aqui o morro, está aqui o mar. Eita. Está aqui o mar, está aqui, vamos botar areia, que cor a gente põe areia? Areia verde. Está aqui a areia. E aí, está aqui o golfinho. Eu não sei desenhar, mas está aqui o golfinho. Eu quero ver o golfinho. Então, eu estou aqui. Aqui está meu olho. Eu estou vendo o golfinho? Não. Porque, meu olho, minha visão está lá. Então, eu não estou vendo o golfinho. Aí eu caminho um pouco mais. Isso na reação de PCR, o que eu estou fazendo? Estou abaixando a temperatura de anexação do primer ou estou trabalhando com um balanço entre magnésio e são os dois fatores. Mas eu estou trabalhando com isso. Eu subo um pouco mais. Eu aumento o magnésio ou diminuo a temperatura de anexação de primer. Eu estou vendo o golfinho? Vamos ver se eu estou vendo o golfinho. Não, eu ainda não estou vendo o golfinho. Bem, aí eu subo um pouco mais. Subo um pouco mais o morro ou seja, aumento a concentração de magnésio ou diminuo a temperatura de anexação do primer. Agora eu estou vendo o golfinho? Estou. Opa, vi o golfinho, que maravilha. Tá? Bem, vamos caminhar mais? Vamos. Aí, se eu caminhar mais, eu vou estar vendo o golfinho? Claro que vou estar vendo o golfinho. Aqui, tranquilamente, eu vejo até melhor o meu golfinho. Então, poxa vida, eu aumentei a concentração de magnésio, eu diminui a temperatura, agora eu vou ver golfinho. Só que o que você vê mais? Você começa a ver
a garrafa PET, né, que está aqui, a camisinha que o cara deixou ali, né, um monte de latinha de cerveja, todo o lixo da praia. O que eu quero ver? Eu quero ver golfinho. Mas eu vejo lixo. É a mesma coisa na reação em PCR. E se eu caminhar mais ainda? Se eu caminhar mais, o que vai acontecer? Eu vou cair, tá? Vou virar, né? Eu vou morrer, cair do precipício. Então, você pode chegar ao ponto ótimo, onde você vê aquilo que você quer. Você pode chegar ao ponto onde você vê aquilo que você quer e aquilo que você não quer. E você pode chegar ao ponto de não ver nada, porque você morreu. Então, é assim que a gente determina. Então, vai chegar um ponto onde você não vê nada, o ponto que você vê. É exatamente isso. É o balanço entre esses dois fatores, magnésio e temperatura, que vai determinar efetivamente a astringência da minha reação de PCR. Ok? Bom, então, essa é a condição e a gente faz isso. Existe uma forma de fazer isso, de falar qual a temperatura. É a temperatura normalmente de anexação, a temperatura de melting do meu primer. Quando a gente fala em temperatura de melting, o ponto de fusão de um DNA, é onde 50% das bases estão anexadas e 50% das bases não estão anexadas. Então, quando a gente faz um primer, desenha um primer, normalmente fala desenhar um primer. O que desenhar um primer? Na verdade, é estabelecer a sequência de um primer que seja específico. Mas todo mundo fala que é desenhar primer. Não sei quem tirou isso. Isso eu não sei ainda. Mas podemos desenhar primers. Aí existem vários programas. Então, vamos lá. Que auxiliam a gente a desenhar esse primer, a escolher um primer. Mas, qual o primeiro passo de estabelecer qual primer? Bem, poxa, será que teve algum autor que já estabeleceu esse primer, já publicou esse primer, já usou esse primer? Por exemplo, será que alguém já usou um primer para papilomavírus, para verruga de cavalo? Eu vou no PubMed. Posso ir lá no PubMed. Vou lá no PubMed e procuro lá PCR para papilomavírus de cavalo. Aí eu vi lá que tem um autor, né, chamado Juliana Mira, aqui, tem um coautor aqui, por acaso sou eu, orientado pelo nosso colega José Paes Filho, da veterinária, e que publicou já esse trabalho. Falou, será que esse primer é bom? Então vamos começar. Por onde eu começo a desenhar o primer? Alguém já publicou? Eu quero detectar o vírus do oeste do Nilo. Poxa, eu vejo quem já publicou isso. E nas publicações, a gente abre a publicação, já aparece. Aparece o primer. Aparece aqui. Vier aqui. Então, quando a gente abre um arquivo científico que usou a PCR para isso, tá? No caso esse aqui eu fui infeliz porque ele não tem bom, tá aqui. Vou baixar em PDF. Então, ele vai ter algum momento, se ele usou uma PCR, ele vai ter que em algum momento descrever a técnica. Eita. Vamos procurar aqui. Que ele utilizou. Por um acaso,
fui infeliz de achar o... Aqui ele fez a extração, tá, de cada primer, então foram descritas previamente. Então está aqui, ó. Então ela não descreveu o primer porque usou o primer de outro trabalho. Então, independente disso, a gente pode usar outro artigo científico qualquer e a gente vai o quê? A gente vai analisar esse primer. Então, como eu analiso esse primer? Existe uma ferramenta que nós vamos ainda estudar bastante no curso, que é dentro do site do NCBI, vai lá, NCBI, NLM, NIH.gov. Então, você tem a ferramenta BLAST. A ferramenta BLAST, ela é Basic Local Alignment Search Tool, uma ferramenta de busca de alinhamento. Uma ferramenta que vai pegar qualquer sequência que você colocar ali, vai tentar alinhar, fazer um alinhamento. O que é um alinhamento? Tá? Se eu tenho lá A, T, C, 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 G, eu ponho isso, ele vai buscar em todo o banco de dados, em qualquer DNA publicado no mundo, onde vai ter essa sequência. Onde vai existir essa sequência. Então, essa ferramenta aqui, ela é bastante utilizada. Então, que é o que a gente usa aqui, o BLAST X. E também tem uma ferramenta que é o Primer BLAST, que é o Primer BLAST. O que esse Primer BLAST faz? Ele pode buscar uma sequência de primers, ele desenhar um primer para você, ou ele analisar um primer para ver se ele é específico. Então eu posso colar o meu primer aqui, ou digitar o meu primer aqui, que eu posso até mesmo digitar o meu primer. Então, vamos lá, vamos inventar, vamos brincar de Deus aqui, né? Vamos A, C, C, G, C, T, G, C, A, T, T, C, C, G, G, A. Eita, não está indo, desculpe. Vai ser outra agora, né? C, C, T, T, A, C, T, G, T, C. Será que existe isso? Então eu posso. Primeira coisa, aqui eu tenho o primer. Eu ponho o primer do minha literatura, ponho o primer aqui, o outro primer. Depois a gente faz isso também em aula, mas no dia que a gente tiver aula presencial. Então eu coloco os dois primers aqui e mando analisar. E eu posso também mandar buscar copiar. Colar. Então aqui, por exemplo, eu posso entrar com o número de acesso aqui. Vamos deletar isso daqui. Tudo bem. Posso entrar com o número de acesso. O que é o número de acesso? Quando a gente também vai lá no nosso NCBI, vamos começar de novo aqui. Vamos achar vamos lá para a nossa anemia infecciosa equina. Eu quero, por exemplo, as sequências de nucleotídeos do vírus da anemia infecciosa equina. A gente vai lá, equine,
Eita, toda hora eu esqueço aqui. Já estou aprendendo a usar isso aqui. Equine. Anemia. Vários. Vamos lá. Aqui o que eu estou buscando? Toda a sequência publicada do vírus da anemia infecciosa equina. Aqui. Então, por exemplo, aqui nós temos o genoma completo do vírus da anemia infecciosa equina. Quando eu clico aqui, já me aparece. Então, quando aparece um genoma completo aqui, vamos só... Quando me aparece um genoma completo, o que eu vejo aqui? O título, o locus, o tamanho, vamos escrever aqui. Eu vejo aqui o tamanho, que foi feito, 8.407 pares de base, é um RNA de fita única, linear, o nome, ele é um genoma completo, aqui eu já vejo que tem um erro, né, porque ele é um RNA, e aqui está um DNA proviral, mas tudo bem. Genoma completo, todas as proteínas, o vírus. Tá? Quem é o autor disso? Também tá? As publicações que foram oriundas dessa sequência. E aí o que eu vejo aqui? O que eu vejo aqui? Ó? Eu vejo... opa, ainda está nos jornais aqui. Deixa eu botar do lado de cá. Isso aqui que eu quero mostrar para vocês. Vou apagar aqui. Eu quero mostrar para vocês exatamente isso aqui. Ou seja, agora que começa a sequência. Então está aqui, ó, a sequência vai de 1 a 8.407, o genoma. Aí você vem as repetições. Então vem como é que esse genoma é distribuído. Você vem a parte que é o long terminal repeat, que é a parte do lado de cá, vem as variações e vem a parte codificadora, aquela porção que efetivamente vai virar uma proteína, que é do códon iniciador até o códon terminador. Então vocês vão perceber que sempre vai começar com uma metionina aqui, porque o AUG, que é o códon iniciador, ele codifica uma metionina. Então todas as traduções aqui vão começar com uma metionina. Assim, a gente vai observar para todas as proteínas. Então aqui a gente vê essas proteínas aqui, ó. No caso dessa proteína aqui é a proteína ligadora. Vamos ver essa daqui, por exemplo. Essa é a poliproteína POL. Ali é GAG e aqui é POL, provavelmente, que codifica a transcriptase reversa. Bem, eu quero desenhar um primer para a anemia infecciosa equina. Então o que eu faço? Eu marco esse número de acesso aqui. Tá? Então, por exemplo, pego isso daqui. Opa. Eu estou apanhando disso. Seleciona. Copio. E posso ir lá no meu Primer Blast e já fazer isso. Só que aqui, já, quando eu acho isso daqui, já vem aqui à direita, ó, já vem as ferramentas associadas. Então, eu quero desenhar um primer contra o vírus da anemia infecciosa equina. Eu
tenho o genoma completo dele aqui, e já a ferramenta Primer Blast já está aqui, ó. Então, se eu clicar aqui, ele já automaticamente já abre o Primer Blast, já me coloca aqui o número de acesso, que é aquele número que eu estava tentando copiar, e pronto. Aí eu vou dar o que eu quero. Eu posso falar, o Primer Forward vai de tanto a tanto. Eu quero, ou seja, eu quero amplificar só a região do envelope. Então eu coloco, se eu for lá naquela outra sequência, eu vou voltar lá. Então, eu vejo que qual é a sequência que eu quero amplificar? Se eu quero amplificar, por exemplo, a proteína GAG, tá? E eu sei que ela vai de 465 a 1925, eu vou lá 465 a 1925. Eu venho aqui e coloco exatamente isso. Eu ponho 465, 465, tá? Até 1000, acho que é 625 ou 725, 625. Pronto, eu delimitei naqueles 8.000 que eu quero os primers desde daqui até aqui. E aí ele vai me desenhar esses primers com essa dentro dessa gama. Bem, o que mais que eu falo? Qual o tamanho do produto de PCR que eu quero? Ou seja, de um primer, vamos lembrar que o tamanho do produto de PCR, eu tenho agora o DNA do meu genoma, que está lá aquele gene, eu quero que tamanho do produto? Por exemplo, eu posso pôr de 70 a, por exemplo, 150. Aqui novamente, né? De 70 a 200. A 200 pares de base, ou seja, o meu produto pode ser de 70 a 200 pares de base. Aqui é a quantidade de primer que eu quero que ele me devolva. Então vamos botar 20 primers, eu quero que ele me fale sobre 20 primers. E aqui é a temperatura de anexação do primer. Então ele já tem, ele usa para desenhar esses primers, ele usa o Primer 3, que é um programa de desenho de primers, se chama Primer 3. Então o BLAST já trabalha com esse Primer 3. Então ele vai determinar isso. Eu coloquei do meu genoma onde quero que ele vai desenhar os primers, coloquei o tamanho mínimo de 70 até 200 pares de base e coloquei agora a temperatura ótima de anexação de primers. Ele deixa como default 60, por quê? Porque a gente vai ver que o PCR em tempo real vai ser 60 graus. Ele vai tentar desenhar primers que vão trabalhar melhor a 60 graus. Então ele já vai fazer toda a matemática para isso acontecer, das ligações de hidrogênio. Tá bem? Então esse é o básico que a gente usa aqui no Primer Blast. Vamos apagar aqui. E aí eu mando ele, eu faço essas preferências. Eu posso colocar ele para checar a especificidade. Eu posso checar a especificidade. Para tanto, eu posso colocar um modo automático. Normalmente eu coloco o MR aqui.
Tá? O organismo ele já pôs automaticamente que esse é o código do vírus da anemia infecciosa equina, porque quando eu coloquei o meu número de acesso ele já reconheceu, mas eu posso colocar qualquer outra coisa aqui. Vou falar para ele, tá? Botar o meu resultado em uma nova janela e vou mandar ele procurar esses primers. Então o que ele está fazendo agora? Ele está procurando os vírus publicados até hoje, que tem essa região, e ele está fazendo o desenho dos primers. Tá? Então está aqui, então ele já, deixa eu desaparecer aqui, ele está fazendo o desenho dos primers. Então eu submeti aqui, e ele está fazendo isso, ele vai me... Pronto. Ele já me retornou com o que eu quero. Eu vou apagar isso aqui. O que eu quero agora? Eu quero, né, ver qual é. Eu posso selecionar em qual deles eu quero desenhar o primer. Eu posso colocar todos e submeter. Exatamente isso que eu faço. Submeto. Foi, está rodando. E aí agora é exatamente isso. Ele já buscou dentro das anemia infecciosa equina publicada. E agora ele está desenhando no primer, ele vai me dar várias opções. E aí dentre essas opções, eu vou escolher um deles. Tá bem? Então eu posso escolher um deles. Então ele está pensando, imagine o tamanho, a quantidade de cálculo que ele não está fazendo agora, em tudo que já foi. Então ele está fazendo primers específicos para aquele meu template, para aquele meu molde, para o meu vírus da anemia infecciosa equina. Então ele está tentando fazer, está fazendo cálculos. Pronto, ele já me retornou. Ele já me retornou com alguns primers. Então, por exemplo, esse primeiro primer aqui, ó, tá vendo? Então, esse primeiro primer está aqui, o primer forward, o primer reverso. Ele me dá exatamente isso. Qual que é o tamanho do meu produto? Aqui, 94 pares de base. Ou seja, daqui até aqui tem 94 pares de base. Aqui está o genoma que eu coloquei para ele desenhar e eu delimitei aquela quantidade que era dos 600 e pouco até 1000 e pouco. Então ele desenhou primers aqui várias combinações de vários tamanhos. Então às vezes ele desenha o mesmo primer com uma combinação diferente, com o primer reverso. Então é o que a gente chama de primer plus e primer minus, porque um vai anexar numa fita e o outro vai anexar na fita complementar. Então é plus e minus, positiva e negativa. O comprimento, eu não falei para ele, mas como o default ele tenta fazer primers de 20. Primers de 20 são primers que dão especificidade e dão pouco problema. Quanto maior o primer, mais problema ele dá. Quanto menor o primer, ele pode perder em especificidade. E aí onde ele vai começar, lá no genoma, aonde ele vai terminar, cada primer dele, gerando um produto de 94 pares de base. E aí o T-melt, ou seja, a temperatura que eu pedi para ele fazer de trabalho era de 60 mais ou menos 3. Um ele achou como 60,54, a outra 59,75. Então, perfeitamente eu posso utilizar esse primer a 60 graus. Tem alguns pênaltis aqui de autocomplementaridade e depois a gente vai comentar sobre os problemas de primers. Então é assim. Tá? Qual que eu escolho? Será que esse aqui vai ser melhor que esse? Ou vai ser melhor que esse aqui? Não sei. Então, muitas vezes, como o primer não é um reagente tão caro assim, como eu disse para vocês, quando a gente compra em pouca quantidade, a gente vai pagar em torno aí de se for 1,50 por base,
20 vai dar R$30. Então, vai lá, eu vou pagar 30 no par de primers, vou pagar R$60. Então, às vezes, eu costumo pedir mais de um par de primers, quando eu quero um alvo, para testar qual é melhor. E a gente vai ver como é que eu testo qual é melhor, qual é mais eficiente. Lembrando que numa PCR, a eficiência é 2 vira 4, 4 vira 8, 8 vira 16 e assim por diante. Em cada ciclo dobrar. Isso é uma reação eficiente. O que é um primer eficiente? Aquele primer também que só amplifica o meu alvo. Que ele não amplifica lixo, que eu veja só o golfinho, eu não vejo o lixo e nem caio no precipício. Porque pode ser que seja tão ruim o primer. E aí eu vou já usar esse exemplo da anemia infecciosa equina, porque o site da Organização Mundial de Saúde Animal, ele tem uma parte de diagnóstico que ele recomenda. E até, pelo menos um ano atrás, todos os primers que ele recomendava não amplificavam o vírus da anemia infecciosa equina. Aliás, amplificavam também, só que amplificava cavalo também. Então não tinha nada de específico. Então, tá? Por isso que muitas vezes você tem que analisar o primer, e não é porque ele é recomendado por um autor, ou ele saiu daqui do Primer Blast, que é uma ferramenta que usa o Primer 3, é excelente, que já analisa. O problema é que tem pouquíssimas sequências já publicadas do vírus da anemia infecciosa equina. Então muitas vezes você tem que pedir mais de um e testar para ver qual é mais eficiente, qual realmente amplifica aquilo que a gente quer. Então essa é uma ferramenta, existem outras ferramentas de desenho de primers. Então, você quer, como eu disse, esse Primer Blast, ele serve também para analisar um primer. Depois a gente pode fazer isso para vocês. Bem, um outro local que eu gosto de usar também, mas isso aqui é essa oligocalc, onde você coloca a sua sequência aqui. Eu gosto de usar essa ferramenta aqui para ver o melting do produto. Então eu coloco todo o meu produto aqui. Então, se eu for lá no meu organismo, né? E deixa eu voltar aqui. Por exemplo, se eu pegar a sequência FASTA, uma sequência FASTA é a sequência simples, só em TXT, em texto. Então, por exemplo, se eu copiar essa sequência aqui, tá? Vamos lá, que é o meu produto de PCR. Talvez eu peguei um produto grande e colar ele aqui e vou calcular, tá? Foi um produto grande de PCR. Ele me deu aqui o tamanho, 1377. Ele vai me dar o peso molecular, a massa molar disso daqui, porque cada nucleotídeo desse aqui tem uma massa. Conteúdo de 6G, por exemplo, 43%. O T-melting dessa sequência. Tá? Por que esse T-melting é importante? Principalmente quando a gente usa essa nearest neighbor, que ele se aproxima bastante disso. Porque a PCR, vamos lembrar, a PCR ela precisa de quê? Todo momento desnaturar, ou seja, botar 94 graus para desnaturar, abrir as fitas para cada primer anexar. Se o conteúdo 6G é muito alto,
vocês vão ver que essa temperatura aqui pode ser maior que 94 graus Celsius. Pode ser maior que 94. O que eu faço? Poxa, se for maior que 94, ele não vai desnaturar. Se não desnaturar, não vai anexar primer. Se não anexar primer, não vai amplificar. Então, por exemplo, alguns segmentos de herpes vírus são muito ricos em 6G. E a temperatura daquele produto de PCR é maior que 94. Então, para esses casos, a gente tem que dar algo que vá facilitar a desnaturação, facilitar o rompimento das ligações de hidrogênio. Então, para esses casos, quando a gente analisa o produto de PCR aqui, a gente tem que botar, normalmente a gente coloca um reagente que é o DMSO, dimetilsulfáxido. É o mesmo reagente que é utilizado como anticongelante para congelar células. Também, quando adicionado numa concentração ideal, no Master Mix, a gente coloca no Master Mix, porque aí vai facilitar isso. Então, a gente usa essa ferramenta, o oligocálculo, justamente para determinar e usar isso daqui, né, para verificar se aquele produto meu, de 1377, pode ser aquele de 70, pode ser aquele de 200, aquele de 94, que a gente fez o exemplo lá anteriormente. Então, é dessa forma que a gente analisa. Então aqui você tem tudo, olha lá, ó, tá? O coeficiente de extinção molar, que é aquilo que eu já falei na primeira aula para vocês, o que significa. Tá? Se ele tiver 1 de DO a 260, significa, tá, que ele é 0,065 micromolar e contém 27,8 microgramas do produto. Tá? Aí o ΔH, o ΔS, o ΔG. Bom, eu falo em ΔG. Isso é um ponto. Deixa eu só ver o horário. Desculpe. Porque eu fico falando aqui e aí fica uma aula muito longa e ninguém vai conseguir acompanhar. Então, a próxima aula nós vamos falar de problemas desses primers. Então agora a gente já falou do primer, já falou de stringência, né? Já falou onde que a gente desenha, onde que a gente analisa se realmente aquele primer é específico ou não. Se eu peguei um primer de literatura, eu cheguei e ele não conseguiu achar, porque eu já vi tudo na literatura. Primer onde ele coloca um primer 5,3, ele põe 3,5, ele inverte o primer. E normalmente toda a sequência de DNA a ser publicada tem que ser na sequência 5,3. Se ele coloca na outra, ninguém fica sabendo disso, ele coloca, não vai amplificar nada, porque ele não vai servir como primer. Então era isso que eu tinha para falar agora para vocês, tá? De primer, de PCR, que eu já falei. Então o primer ele vai servir tanto como para PCR. Uma coisa que eu comecei a falar na outra aula e esqueci, a diferença entre primer e sonda. Primer, voltando, primer iniciador, óligo iniciador. É quando ele é utilizado para polimerização, ele chama primer. Quando ele simplesmente anexa, ele está marcado com uma enzima, com uma substância fluorescente, com outra coisa, ele não serve para amplificação, a gente chama ele de sonda, probe. Então essa é a diferença. Mas todos eles são sequências de nucleotídeos, que vão anexar especificamente a uma fita única de DNA. Então essa é a diferença. Primer vai ser utilizado para ser polimerizado. Sonda só vai anexar e vai servir para outros princípios. Então os próximos passos nós vamos falar de PCR em tempo real. Nós vamos, porque aí a questão do espectro eletromagnético, que a gente já falou para vocês também, mas aqui o espectro do Cymer, ele vai ser, a gente vai determinar isso aqui de novo, como a gente já falou em aula.
Então agora a PCR em tempo real nada mais é do que uma PCR. A única diferença vai ser que vai ter uma substância fluorescente ali que a cada ciclo vai emitir uma fluorescência. Então nós vamos falar mais disso porque nós temos que falar do como a PCR em tempo real ela quantifica. Tanto é que ela quantifica que hoje ela não se chama mais PCR em tempo real, ela se chama PCR quantitativa, qPCR. E quando você usa o alvo um RNA, é a RT-qPCR. Lembrando, PCR amplifica DNA. Mas e a RT-PCR? Primeiro a gente faz aquele RNA se transformar num RNA, num DNA, desculpa, o RNA se transformar num RNA. Eita, já está na hora de acabar mesmo. O RNA se transformar em DNA, que vira o cDNA, o DNA complementar, aí sim ele vai ser amplificado por uma PCR, tá bem? E outro motivo de aula vai ser exatamente isso, a transcrição reversa. Na próxima aula a gente vai falar de transição reversa. Quando o alvo é RNA, quando eu quero fazer análise de expressão gênica, o quanto de RNA está sendo produzido, o meu alvo é o RNA, então eu vou precisar fazer transição reversa. Tá bem? Gente, espero que tenham aproveitado. Na próxima aula, então, a gente fala a respeito disso e vamos discutir na quarta-feira as dúvidas de vocês e tudo mais. Muito obrigado. Tchau.